que é o lado mais agressivo, mais de... Animal. É o animal que faz. A Ele não besta. pensa, é o irracional. Tá. Um espírito, ele pode ser um gatilho para ativar essa combinação. Mas ele não é um fator único. O ser humano, ele já traz isso. Ele já é assim. Entendeu? É um empurrãozinho. É o mate meus inimigos. Mate meus inimigos, destrua meus inimigos. E você leu isso aonde? Na Bíblia, no Velho Testamento. Dói, né? É. Mas está lá. É. E aí, quando você vê isso nos Salmos de Davi, você fala, isso é o instinto mais primitivo do ser humano, cara. Total. Dói escutar um negócio desse, mas é fato. Muito bem. A consciência desses seres, ele vai regredir. Por quê? Porque ele deixou de ser racional para ser instintivo. Ah, ele vai virando quase um animal. Ele vira um animal. Ah, é? Ele tem características de animal, porque ele atrai a energia irracional. E aí ele tem rabinho e chifrinho. Quem tem rabinho e chifrinho na Bíblia? Demônio, diabos. Então, será que ele realmente existe? Ou eram manifestações dessas energias, vamos dizer assim, atreladas ao próprio ser humano? Mas quando você fala metafórico, rabinho e chifrinho... Rabinho e chifrinho não, eles têm essa característica sim. E muitos ouvintes agora estão pensando, eu vi uma figura assim na minha casa. Porque eles atraem, eles se tornam animais. Eles deixam de ter o racional, que são as percepções da sua fé, do lado mais racional. Kokma, Bina e Keter. Você estuda Cabala, você sabe que Bina, Kokma, você tem Bina, vamos lá, Keter, Ensof, Ensofor. Aí você tem os estados de inteligência, sabedoria, e tem mais um. Eu estudei Cabala há muito tempo atrás. São as 3 percepções, inteligência, sabedoria e as percepções que você tem, que estão ligadas a Keter. Se você esquece isso, você deixa de ser um ser humano racional falando eu morri, eu aceito a minha morte, obrigado, eu tive uma vida muito legal, está na hora realmente da minha consciência passar para uma outra estrutura corporal. A consciência. Tá. Muito bem. Se você fica aqui preso, você fala, eu não aceito a minha morte. O que você fala eu ainda quero... é alma ou não? Dentro do espiritismo e dentro de outras religiões seria alma. No budismo a gente trabalha com uma consciência, mas seria alma, tá? Então você fica aqui vagando. Você fica vagando preso, o quê? É o seu último desejo, o seu último pensamento. Cara, você fica num looping preso e não consegue sair dele. Isso, e por isso que muitos centros espíritas... E você não tem nem consciência para saber que você está num looping. Não. Cara, pela primeira vez eu comecei a entender, então, o negócio. Muito obrigado. Porque, para mim, assim, como uma pessoa inteligente não se dá conta que ela não tá viva. Não está viva. Por quê? Porque ela está presa na última lembrança dela. No meu caso, se eu fui atropelado aos 14 anos, seria o acidente de carro. Se fosse isso. Ou meu pai ou minha mãe, porque eu era criança, meu apego é meus pais. E criança é pior ou... Não, criança vai muito mais rápido. Porque não tem um ego formado dessa maneira. O que te prende é essa estrutura egóica de é meu, eu quero, eu desejo. Não quero que ninguém pegue minha mulher, não quero que ninguém dirija o meu carro, a casa é minha, meu. Entendi. Esse é o seu ego, a sua estrutura presa à matéria. Na hora que você fica preso à matéria, você vai se tornar um obsessor, alguém obcecado a. Centros espíritas têm a possibilidade de trabalhar o encaminhamento desses seres por meio do quê? Prestação de serviço. Então ele pega esses seres e fazem trabalhar sobre as 7 linhas da Umbanda. Esses seres ajudam essas pessoas mortas? Esses seres, eles são os mortos. Eles estão prestando serviço às pessoas para poder adquirir a sabedoria, a inteligência e a percepção do que aconteceu em vida. Então, mas aí agora eu me confundi, porque se ela tá meio animal e não tem essa consciência... Eles encaminham aqueles que não têm a consciência, e aqueles que têm a consciência prestam serviço a centros espíritas. Então tem alguns mais com consciência e outros menos. Vamos lá, aqueles que ficam... Não tem como falar. Esses obsessores, eles não falam. Eles não têm a consciência da palavra. Entendi. Eles não têm mais o racional. Por isso que o Ouija e os jogos espíritas, que todo mundo faz, é um erro. Isso é muito... Para chegar nesse nível pode ser rápido ou é muito tempo? 100, 200, 300 anos, 400 anos. É? Porque tem que ser há tanto tempo assim aqui? Porque a inteligência, a percepção desse ser, ele vai deixando de existir e o estado mais de ódio se perfaz. No budismo, por exemplo, existem as narakas, que são pessoas que morrem no seu estado de fúria.
Você deve ter visto um filme chamado O Grito, que abre com essa frase dizendo: pessoas que morrem no seu estado enfurecido permanecem no seu estado enfurecido. Caramba. E isso é ensinado dentro das religiões mais antigas. Então você vai na Tailândia, é ensinado isso, no budismo é ensinado isso, no hinduísmo tem. Então eles têm esse conceito dessa constituição do ser. Então a gente está lidando com coisas antes do espiritismo. O espiritismo surge no século XIX. A gente está falando de religiões do século III, século II, que já falavam sobre isso.